Bom, o exercício 2 ele fala o seguinte, ó. Em fevereiro, uma estação de trabalho produziu 4.700 peças. Cada peça pronta pesa 1,5 kg e utiliza 2,2 kg de matéria-prima para ser produzida. Nesta estação trabalham 3 operadores, cujos custos mensais são de R$ 2.450 cada. A jornada de trabalho é de 8 horas por dia útil e, em fevereiro, eles trabalharam 18 dias. A cada hora trabalhada, existe um custo de operação de R$ 135. Uma peça pronta é vendida por R$ 450 e cada quilo de matéria-prima custa R$ 27,50. Aí ele pede para calcular produtividade parcial da matéria-prima. Aí ele dá a dica, né? Use as entradas e saídas em quilos. Produtividade parcial da mão de obra em peças por homem-hora. E a produtividade total usando os dados em reais. Então a primeira pergunta, né, produtividade parcial da matéria-prima. A gente tem que lembrar que o conceito de produtividade parcial é todas as saídas, né, divididas por uma ou mais entradas do meu interesse. Quando ele te fala produtividade parcial relativa à matéria-prima, a entrada é matéria-prima, tá? Matéria-prima eu poderia colocar em peças, em quilos, em reais, então ele me dá a dica. Use entradas e saídas em quilos. Eu preciso colocar quantas peças saíram desse processo em quilos, quantas peças entraram nesse processo em quilos. Se eu fizer uma conta rápida aqui, então abro o Excel aqui, ó, eu sei que eu produzi 4.700 peças, não é isso? Cada peça pronta pesa 1,5 kg, não é assim? Então eu posso colocar aqui, ó, esse produto aqui de 4.700 vezes 1,5, vocês concordam que isso é a saída em quilos? E a entrada em quilos, quanto que entrou para produzir isso? Eu também usei 4.700 matérias-primas que pesam 2,2 kg, é isso mesmo? Então eu tenho que aqui o meu denominador é igual ao produto de 4.700 matérias-primas que pesam 2,2 kg. Então minha produtividade parcial vai ser igual a 7.050 dividido por 10.340, então é 0,6818, ou seja, uma produtividade parcial de 68,2%. O que significa isso, gente? Qual que é o significado dessa produtividade parcial? A resposta do exercício está aqui, ó. É esse valor. Agora tem que fazer sentido para a gente que valor é esse. Isso é a relação entre o que entra e o que sai em termos de matéria-prima. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho um aproveitamento de 68% da minha matéria-prima se transforma em produto final. Os outros 32% são perdas desse processo. Entenderam isso? Então eu pego lá 1 kg de matéria-prima, eu sei que 680 gramas serão produtos acabados. O restante é uma perda do processo. Ok? Beleza? Então essa é a resposta para a letra A. A letra B fala o seguinte. A produtividade parcial da mão de obra em peças por homem-hora. Então eu já sei, por exemplo, quantas peças eu tenho? 4.700. O que eu preciso calcular agora? O denominador. A entrada em mão de obra calculada em homem-hora. Tá certo? O que eu preciso saber? Quantos homens trabalham nesse processo? Homens assim, né? Quantos operadores trabalham nesse processo? Ele me diz aqui que são 3. Tá? Esses operadores, eles trabalham 8 horas por dia útil. E eles trabalharam nesse período durante 18 dias. Ok? Então a conta é essa daqui, ó. Eu tenho operadores, são 3, tá? Eu tenho aqui horas por dia, são 8. E dias trabalhados são 18. Nota que quando eu multiplicar isso, né, o operador, a unidade dele está em homem. Esses dois fatores aqui, ó, um está em horas por dia, o outro está em dias. Quando eu multiplico os dois, corto os dias, fica homem-hora. Tá certo? Então eu tenho que o denominador é igual a 3 vezes 8 vezes 18.
Tá certo? O numerador, que são as peças produzidas nesse período, são 4.700. Então, a minha resposta vai ser as 4.700 peças divididos por 432, ou seja, a produtividade parcial em peças por homem-hora é de 10,88. Entenderam isso? O que eu estou dizendo com isso, né? Um operador trabalhando 1 hora produz 10,88 peças. Entenderam o conceito? Ok? Então essa aqui, ó, é a resposta da letra B. E tem também, por último, a letra C, que vai me perguntar da produtividade total desse processo usando os dados em reais. Então é simples eu calcular as saídas em reais, não é simples? Eu produzi 4.700 peças, cada peça vale R$450, ok? Então, quanto que saiu desse processo em reais? 4.700 vezes 450, desculpa. Então, eu venho aqui e faço a conta, né? Saída. Opa. Saída. 4.700 peças vezes R$450. Então, isso aqui dá R$2.115.000. Agora eu tenho que calcular as entradas. Ora, o que entra para gerar essas peças, para gerar essas saídas? Eu vou dividir as minhas entradas em 3 tipos, tá? Vou começar pela matéria-prima. E a matéria-prima eu sei que são 4.700 peças, que pesam 2,2 quilos, e cada quilo dessa peça, dessa matéria-prima, custa R$ 27,50. Então, eu vou dizer que a minha entrada é de... aqui, 27,50. Então, vou multiplicar isso tudo. 4.700 vezes 2,2 quilos vezes 27,50. R$ 284.350. Isso aqui é a entrada em matéria-prima. Mas eu também tenho o quê? Mão de obra. Tá certo? A mão de obra são 3 caras que ganham quanto por mês? Custam quanto? 2.450. Então, qual que é o custo da mão de obra? 3 vezes 2.450. Ok? E, para fechar, tem um custo de processamento, não é isso? Que ele me fala assim, cada hora trabalhada nessa fábrica custa quanto? R$ 135. Quantas horas essa fábrica trabalhou para produzir essa saída? Ela trabalhou 8 horas por dia, durante 18 dias, e cada uma dessas horas custaram R$ 135. Tá certo? Então eu tenho 8 vezes 18 vezes 135. Concordam que essa é a entrada em termos de custo de processamento? Agora, eu sei que as minhas entradas, eu posso criar aqui, ó, total, e fazer a soma desses 3 caras aqui, ó. Eu tenho 311.140. Isso são as entradas. A saída a gente já tinha calculado aqui, ó. Então, eu vou dizer que a minha produtividade total vai ser igual a saídas em reais divididas pelas entradas, 6,8. Qual que é a unidade disso? Não tem unidade. Porque tem reais em cima, reais embaixo, corta, isso é uma taxa. Em linhas gerais, se eu injeto R$1 nesse processo, quanto que sai lá na frente? 6,80. Essa é a taxa de agregação de valor do processo. Produtividade total. No final eu dividi todas as saídas em reais por todas as entradas em reais. Ou seja, esse valor aqui, ó, 2.115.000 dividido por 311.140. Tá certo? Então essa é a resposta da letra C. Alguma dúvida? Tranquilo, né?